Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para falar de corrente elétrica. A gente já deu uma pincelada disso em sala de aula, falamos um pouquinho mais aprofundado com relação a condutores, a isolantes, falamos um pouquinho sobre a questão do fluxo eletrônico, né? E aqui hoje a gente vai fazer só uma revisãozinha rápida de como funciona a corrente elétrica de modo geral. Então o que acontece? Para que eu tenha uma corrente elétrica é necessário que eu tenha um gerador. No caso ali a gente colocou uma bateria. Então, o que acontece? Se você tem uma diferença de potencial exercida, então você pode verificar que os elétrons eles vão começar a circular. Isso baseado naquela história de que o fio é um condutor, né? Ele tem elétrons livres na sua superfície, então quando há uma diferença de potencial, esses elétrons eles vão começar a caminhar. Como que os elétrons caminham? Eles vão caminhar sempre buscando o polo positivo. Então o fluxo eletrônico ele é sempre do negativo para o positivo. Agora, ao caminhar de forma ordenada, porque o que é a corrente elétrica? A corrente elétrica é o fluxo ordenado de elétrons, na verdade de portadores de carga, mas para nós aqui a gente pode entender que é o fluxo eletrônico acontecendo de modo ordenado. Então, quando você submete uma diferença de potencial, esses elétrons vão caminhar numa direção preferencial, no caso do negativo para o positivo, e aí convencionou-se dizer que a corrente elétrica era sempre contrária ao fluxo eletrônico. Então, se o fluxo eletrônico está no sentido anti-horário, quer dizer então que a minha corrente elétrica vai estar no sentido horário. Professor, como calcular a corrente elétrica? A intensidade de corrente elétrica pode ser calculada a partir de I igual a ΔQ sobre ΔT, onde o ΔQ é a quantidade de carga que passa por uma secção transversal desse fio que eu dei o zoom aqui. Lembrando que aqui eu tenho condições de avaliar como está acontecendo o movimento. Foi só um zoom que eu dei ali para poder mostrar como está acontecendo dentro do fio. Então, a intensidade de corrente elétrica ela vai depender da quantidade de carga que passa por uma secção reta desse fio por unidade de tempo. Então, quanto maior a quantidade de carga, maior a corrente elétrica se eu tiver um tempo definido. Ou então, se tiver um tempo, quanto mais curto para a mesma quantidade de carga, também maior a corrente elétrica. Corrente elétrica é dada em ampere, que é a unidade do sistema internacional. Para que chegue em ampere, eu preciso que o ΔQ esteja em coulomb e o ΔT esteja em segundo. Professor, mas como que eu calculo o ΔQ? O ΔQ vai ser calculado a partir do que a gente já conhece lá da eletrostática, que seria ΔQ igual a N vezes E, onde o N é o número de portadores de carga, no caso os elétrons que estão fluindo de um lugar para o outro, que passa pela secção transversal, vezes o E, que é a carga elementar. Então o E é aquele famoso 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, a carga elementar. Existe outra forma de calcular a intensidade de corrente elétrica? Sim, existe. Como que você pode fazer esse cálculo? Pensando no gráfico I por T. Se você tem um gráfico no formato I por T, se você pegar a área sob a curva que explica como a corrente está se comportando durante o tempo, a área dele tem que ser numericamente igual à quantidade de carga, ou seja, o ΔQ. Então se você tem a área, você tem o ΔQ. Se você tem o ΔQ, você pode jogar o ΔQ aqui e usar o tempo que vai estar transcrito aqui embaixo no gráfico. Então, de posse de um gráfico I por T, você também consegue chegar no valor da intensidade de corrente elétrica média, tá bom? Vale ressaltar aqui que para que você tenha essa unidade ΔQ em coulomb, é necessário que a sua corrente elétrica esteja em ampere e o seu tempo esteja em segundo. O que acontece muito? Acontece muito de você trabalhar com esses gráficos aqui com multiplicadores ou submúltiplos dessas unidades. Então vai aparecer muito miliampere, que é 10 a menos 3 ampere, milissegundo, que seria 10 a menos 3 segundo, microampere, 10 a menos 6 amperes, ou microsegundos, 10 a menos 6 segundos. Então fique atento a essa situação, porque é o que pode te fazer errar para encontrar a quantidade de carga que está sob a curva. Então muito cuidado com isso e lembrar sempre daquelas formulazinhas de área, né, que a gente tem repetido várias vezes em sala. Área do trapézio, área do triângulo, área do quadrado, área do retângulo, que são as áreas que mais aparecem e que você vai ter que aplicar para poder encontrar a sua quantidade de carga a partir dessa área. Então,
nossa matéria de prova basicamente é isso aqui, você não tem muito o que diferenciar, por quê? Porque aí é interpretação de exercício. Então a gente tem que ler com calma, mas quase sempre caindo nessas duas equaçõezinhas aqui e na interpretação do gráfico para encontrar o ΔQ e depois voltar na corrente elétrica. No mais é estudar, ficar tranquilo, fazer uma boa prova e terminar esse ano que já está acabando. Então vamos partir para o exercício. Questão número 1. A figura representa a intensidade de corrente elétrica I que percorre um fio condutor em função do tempo t. Nessas condições, qual a corrente elétrica média circulando no condutor no intervalo de tempo de 0 a 6 milissegundos em miliampere? Bom, pessoal, o que acontece? Ele te deu um gráfico aí, conforme eu já tinha adiantado para vocês. Ele pôs o gráfico sendo um trapézio, a gente precisa identificar isso logo, a gente não pode ficar perdendo tempo não sabendo que figura geométrica está sendo formada. Só que aí, ó, aqui está em miliampere e aqui está em milissegundo. É essa preocupação que eu tenho e que vocês também têm que ter quando vocês forem fazer o exercício. Observar quem são as unidades de medida para corrente e para tempo. Porque se você não observar isso, quando você for fazer o exercício, você vai acabar tropeçando nos múltiplos para poder encontrar o resultado. Então, olha só, aqui ele te dá um valor de 12, aqui 2 e aqui 6. E aí o que ele te pede é quanto é a intensidade de corrente média para você encontrar a partir do gráfico. Bom, o tempo ele já me deu. Quanto tempo eu vou gastar? Ele falou que era de 0 a 6. Então, 6 menos 0, 6 segundos. Tá aí, o tempo já está pronto. O detalhe é que o tempo já estava aqui no gráfico também, né? Você não tinha que ficar preocupado com relação a isso. A não ser que ele falasse, eu quero só de 2 até 6. Mas, no geral, ele vai te dar sempre o gráfico numerado de acordo com o que ele já vai te pedir. Bom, o que mais que você pode já identificar no início do exercício? Eu já sei que esse gráfico aqui, ele tem aquela ideia de que se eu calcular a área, eu vou encontrar o ΔQ. Então, já vamos pensar nisso, né? A área desse gráfico tem que ser numericamente igual ao meu ΔQ. O que eu vou fazer então? Vou calcular a área do gráfico e só depois que eu calcular a área do gráfico é que eu vou continuar o exercício pegando esse tempo aqui. Então, vamos lá. Até porque corrente é ΔQ sobre ΔT. Então, para eu encontrar a corrente, primeiro eu vou ter que achar o ΔQ. Aí vai ficar, então, quem é o ΔQ? A área daquilo ali é a área de um trapézio. Então, vai ficar base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Então, a área vai ser... A base maior é essa base que vai de 0 a 6. Só que lembrem-se, tem um mili aqui, que é 10 a menos 3. Então vai ficar 6 vezes 10 a menos 3, mais, agora 2, que é a base menor, que é a parte lá de cima, 2 vezes 10 a menos 3 também, porque está 1 milissegundo, vezes a altura, que é 12, e de novo lá em cima tem 1 miliampere, então 12 vezes 10 a menos 3, dividido por 2. Então, quando a gente fizer essa área aqui, vai dar esse 2 com esse 12 pode cortar, fica 6. Aqui vai ficar 6 mais 2, vai dar 8 vezes 10 a menos 3, vezes 6 vezes 10 a menos 3. Então, isso aqui vai dar 6 vezes 8, 48, vezes 10 a menos 6 unidades de área. Como eu sei que o ΔQ vai ser numericamente igual a isso, então o meu ΔQ vai ser 48 vezes 10 a menos 6, 48 vezes 10 a menos 6, Coulomb. O detalhe é que eu nem vou mexer na notação científica agora, porque como eu vou ter que calcular aqui o meu valor de intensidade de corrente elétrica, média, então eu já vou fazer direto, vou fazer I é igual ao meu ΔQ, que vai ser esse 48 vezes 10 a menos 6, dividido por 6, só que aí tem aquele detalhe, né? Aqui também é em milissegundo, então aqui, ó, eu tenho 6 vezes 10 a menos 3 segundos.
Então, muito cuidado com isso para você não perder a questão, porque os dois estão em milissegundo. E aí você traz para cá, 6 vezes 10 a menos 3. Vou poder simplificar esses dois aqui, então o I vai ser 8 vezes 10 a menos 3 ampere. Só que ele quer a resposta em miliampere. Então, I vai ser igual a 8 miliampere. Questão número 1 resolvida. Vamos para a próxima? Questão número 2. Pela seção reta de um fio metálico submetido a uma tensão elétrica, atravessam 4 vezes 10 a 18 elétrons em 20 segundos. Determine a intensidade média de corrente elétrica em ampere que se estabelece no condutor. Bom, galera, voltando para cá, os dados já estão aqui informados. O N, que é o número de elétrons que passa pela secção, é 4 vezes 10 a 18 elétrons. O tempo, 20 segundos, e ele quer saber a corrente. O que a gente vai fazer? Primeiro, lembrar que o E é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, que é aquela carga elementar, não podemos esquecer desse valor. E aí, jogar primeiro para encontrar o ΔQ. ΔQ vai ser N vezes E. ΔQ vai ser igual ao N, que é 4 vezes 10 a 18, vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, meu ΔQ vai ser, quando eu faço isso aqui, 6 vezes 4, 24, vão 2. 4 e 2, 6. 6,4 vezes 10 a menos 1. O quê? Coulomb. Aí agora eu posso pegar isso, nem vou me preocupar nesse momento com a questão de notação científica. E aí vou jogar I é igual a ΔQ sobre o ΔT. Então I vai ficar 6,4 vezes 10 a menos 1 dividido por 20, né? Que é o tempo em segundos. O 20 eu já vou colocar como 2 vezes 10. Para que isso? Porque aí eu posso subir esse 10 como 10 a menos 1 e já fazer como 10 a menos 2 aqui em cima. Então vai ficar I é igual a 6,4 dividido por 2, 3,2, vezes 10 a menos 2 ampere. E é só isso. Já está pronto. Mais um exercício aí pra gente. Não tem muito segredo. Vamos lá para mais um? Quando as extremidades de um fio metálico está sob a diferença de potencial, a corrente elétrica que flui pelo fio vale 2 ampere. Tendo conhecimento de que a carga elementar é E igual a 1,6 vezes 10 a menos 19, qual é o número de elétrons que passa por uma secção reta do fio, no intervalo de tempo de 1 segundo? Pessoal, já tirei os dados aqui, ó. A corrente elétrica I é igual a 2 ampere, o E, 1,6 vezes 10 a menos 19. Ele quer saber quantos elétrons passa pela secção transversal e o tempo é 1 segundo. Então vai ser mais ou menos o inverso do que foi dito no exercício número 2. No 2 ele me dava todos os outros dados e pedia a corrente. Aqui ele me dá a corrente, mais alguns dados e pede o N. Então, de novo, eu vou fazer a ideia de que I é igual a ΔQ sobre ΔT. Vou falar que o meu I vale 2, o ΔQ eu não sei, e o ΔT é 1 segundo. Quer dizer, então, que o meu ΔQ é igual a 2 coulombs. E aí eu vou fazer a segunda parte. O que é a segunda parte? ΔQ igual a N vezes E. 2 é igual ao meu N, que eu não tenho valor, e o E, 1,6 vezes 10 a menos 19. Daí vai passar dividindo. 2 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19 é igual ao meu N. Quanto que vai dar esse N, então? Vai ficar 2 vezes 10 elevado a 19 sobre 1,6. E aí agora é só fazer essa continha de 2 dividido por 1,6. Vamos lá aqui no cantinho, né? Vamos pegar aqui um rascunho. 2 dividido por 1,6. Importante você acompanhar aqui essa parte para você não perder continhas na prova. Então, iguala as casas decimais, depois corta a vírgula. Então vai ficar 1 vezes 16, 16. Para 20, sobra 4. Aí eu vou passar a vírgula aqui e vou acrescentar um zero. Aí lá vai dar 2 vezes 16, dá 32. Vai ficar 8 de resto. E aí vem um zero automático, que eu já passei vírgula. Aí 5 vezes 16 vai dar 80. Para 80, nada. Então vai ficar N é igual a 1,25, que é o resultado da nossa continha, vezes 10 a 19. 10 a 19 elétrons.
Galera, é isso, não tem muito o que inventar, é saber as equaçõezinhas, saber aplicar, saber o que cada coisa representa e é sucesso na prova. No mais, grande abraço.